diz que a temperatura está ajudando, né? Eu preocupado que escutasse aqui. Caio, a fábrica da Esperança, 97, 98, 99. Hoje eu visitei muito lá. É mesmo? Muito bom, meu querido. Área do trem lá de Parada de Luz. Isso mesmo. Borel com Pedro. Pedro, Borel, André Fernandes. É de banho aquele? Ah, eu é de Caio, tá falando de Caio. Tu é quem? Neemias. Oi, meu amor. Você, o que foi? Você tá todo pintadinho. Tá lindo. E vocês estão prontos, meus amigos? É, eu tô vendo. Uma vaga aí? A gente vai precisar só de uma vaguinha aqui, ó, na frente aqui do carro, tá? Lindo. Aí, Davi. Você nem me chamou pra fazer. Pode encostar na... Ficou melhor agora, né? Minha gente querida, eu vim para cá hoje e um pouquinho antes de vir, eu fiquei pensando sobre o que eu gostaria de conversar com vocês aqui. No Pelourinho, nesse lugar de crime e de castigo. Vocês conhecem a história do Pelourinho? E a escravidão e punição, porque não só os criminosos de qualquer raça, em sendo apanhados, eram trazidos para a coluna, para o Pelourinho, para serem chicoteados e punidos, mas também os escravos eram trazidos para serem objeto de escárnio punitivo por qualquer que fosse a transgressão que se julgasse que eles tinham cometido. De modo que esse foi um lugar que viu muita dor, muita lágrima, muito sofrimento, muita injustiça, muita maldade, até porque não havia nenhum tipo de justiça formal para determinar a punição, a validade ou a justiça dela ou não. Era aleatório. Alguém poderia denunciar, qualquer dos comerciantes do lugar, denunciar um escravo, porque eles eram mandados para cá pelos seus donos para comerciarem, para venderem, para ficarem fazendo tentativa de venda. E se porventura alguém fosse bem sucedido e o preço do que ele vendia subisse, alguém podia ficar zangado em volta e simplesmente dizer que estava sendo explorado. E como ele era um escravo, tanto fazia. Era mais fácil puni-lo, amarrá-lo na coluna do Pelourinho e
chicoteá-lo, chibatá-lo, do que discutir com o comerciante sobre o significado ou o valor da mercadoria ou não. De modo que o escravo nunca tinha razão. Não havia argumento que pudesse defendê-lo. Não havia nenhuma forma de justiça a ser buscada por ele, demandada por ele, clamada por ele. Era praticamente aleatório. O que acontecia com eles eram filhos do acaso, filhos do capricho, filhos do mau humor de quem quer que fosse. Eram os grandes entes e objetos de transferência ou projeção do que o indivíduo tinha de pior no seu coração. Ao invés de tratar dentro de si, projetava no escravo como objeto da escravidão. Com a sua própria frustração, fosse ela de que natureza fosse, era sobre ele projetado. Eram seres de transferência, seres de projeção, à mercê do desejo, do humor, da tara, da loucura, da raiva, da frustração, de quem quer que fosse aquele que tivesse o poder da dominação sobre o indivíduo. E eu me lembro de começar a ouvir as histórias do Pelourinho, criança da minha casa, com 2, 3 anos de idade. Eu tenho uma memória assombrosamente boa, graças a Deus, muito boa. Tenho memórias de 2 anos de idade, nítidas, 3 anos. E eu me lembro do meu pai, que sempre foi um homem humano, mesmo antes de se converter ao Evangelho, recitando Castro Alves, que ele sabia de cor, uma quantidade enorme de poesias do Castro Alves. Eu adorava quando ele recitava Navio Negreiros, e ficava aquele silêncio da família, e ele recitava longamente, que parecia que você podia ouvir os gemidos, sentir o banzo daquelas agonias. E uma das primeiras coisas que eu aprendi criancinha foi do meu pai falando do Castro Alves, uma influência tão grande na vida dele que me atingiu. Porque se você me vê hoje a caminho dos 65 anos com os cabelos grandes, são herança do Castro Alves. No meu pai, eu nasci e não cortaram o meu cabelo. Eu fiquei com o cabelo grande um bom tempo, até que começaram a reclamar, porque eu já estava para ir para a escola. E não ia pegar bem naquele tempo, na década de 50, um garoto ir com o cabelo grande para a escola. Aí cortaram o meu cabelo. Mas as minhas primeiras memórias da minha própria imagem era com o cabelo grande, porque meu pai era advogado, ele mesmo não tinha espontaneidade para deixar o cabelo dele crescer, mas ele transferiu isso para mim. E eu não tinha o que discutir, né? O cabelo só crescia, cacheadinho, longo. E eu ouvia o papai, às vezes, recitando as poesias. Me lembro que a primeira que me penetrou o coração era uma narrativa do Castro Alves, garoto, com 7 anos de idade, ou 8, andando por essas ruas e vendo um escravo amarrado no Pelourinho sendo chicoteado, aquela exclamação dele dizendo: ó não pode ser escravo quem nasceu do solo bravo da brasileira nação. Com 3 anos de idade aquilo me penetrou. Ó, linda! Ó, não pode ser escravo quem nasceu no solo bravo da brasileira nação. De modo que da Bahia eu herdei não só os cabelos, mas esse grito libertário, que não me deixou jamais. Não pode ser escravo quem nasceu no solo bravo da brasileira nação. E eu vim para cá e no caminho, indo
do barco para o hotel, eu acho que falei isso ao Neemias, como isso tinha me impactado desde menino. De modo que na hora que eu contei para o Neemias essa pequena história e essa poesia repentina do Castro Alves garoto, revoltando-se e rebelando-se contra a atrocidade da escravidão e da sua maldade, da sua perversidade, na mesma hora me veio o texto do Novo Testamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui na carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta contra a escravidão da lei arbitrária, da lei colocada sobre os homens, e aqui nesse caso eram leis do cerimonialismo judaico, leis do judaísmo transferidas e impostas como uma sobrecarga irracional sobre gente que tinha nascido hoje na Turquia, naquele tempo se chamava Ásia Menor, ou aqui nesse caso na Galácia. Por isso essa carta é chamada de carta aos Gálatas, porque eles eram gente da Galácia, que estavam ouvindo sobre Jesus, começando a se alegrar no Evangelho, na libertação que Jesus trazia, ao mesmo tempo em que chegavam judeus ou cristãos judaizantes, que eram aqueles híbridos, que diziam que criam em Jesus, mas não abandonavam o legalismo esmagador das leis de Moisés ou das leis do judaísmo impostas sobre eles, como se fossem leis de salvação, como se fossem caminhos de redenção, e eram apenas caminhos de escravidão, de opressão e de pelourinhos colocados sobre eles. Eles eram muitas vezes julgados se cumpriam ou se não cumpriam aquelas leis. Não eram açoitados em praça pública, mas eram julgados e condenados do ponto de vista moral, espiritual e ético. Eram destinados ao inferno pela boca cheia de juízo, babante de ira frustrada de religiosos que não tinham crido na graça de Deus e no fato de que em Jesus nós estamos libertos, como diz Paulo aqui aos Gálatas no capítulo 5, no verso 1, dizendo que foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou, e disse: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a nenhum jugo de escravidão. Pelourinho acabou em Jesus. Não voltem para ele. Não aceitem mais imposições humanas, mandamentos humanos, ordenanças humanas, construções humanas que são colocadas sobre vocês. Não toques isto, não pegues aquilo, não olhes para aquilo outro. Coisas que Paulo diz que tem aparência de piedade, mas não tem nenhum poder para provocar libertação e nem para libertar-nos da sensualidade. E aqui em Gálatas, que Paulo diz no capítulo 3, especialmente quando afirma no verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para as praticar. De modo que o que estava dito é: não adianta que você tenha obediência a 1, a 2, a 3 ou a quase todos os mandamentos da lei. A lei não salva, a lei não traz redenção, ela só condena, porque está escrito: é maldito todo aquele quem, obedecendo todos os preceitos da lei, fracassar num só, num único. Era como no Pelourinho, não dava para você agradar a chefia, não dava para atender as demandas. Todo esforço reunido e arregimentado
jamais seria por inteiro atendido nem satisfeito, porque você estava sempre debaixo do juízo de alguma forma de capricho. Você podia ser o mais obediente de todos os seres submetidos à lei. Mas se você falhasse num único mandamento, você se tornava réu de toda a lei, de modo que a lei nunca salvou, ela só foi um pelourinho de martírios, de denúncia de crime, de culpa e de castigo. Maldito é aquele, diz Paulo, como está escrito, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E quem é que pode? Por isso se diz que em Jesus a lei toda foi cumprida. Ele foi o único que cumpriu a lei, não na forma de ordenanças exteriores, cumpriu toda a lei na forma da obediência interior, porque aquele que ama cumpre toda a lei, e só houve um que amou por inteiro. Eu amo em parte, você ama em parte, tudo em nós é em parte. Em Jesus tudo foi por inteiro, tudo foi completo, tudo foi absoluto. E ele não cumpriu a lei submetendo-se a ordenanças, ele cumpriu a lei vivendo absolutamente todas as dimensões do amor de Deus em relação a todo e qualquer ser humano. Por isso se diz que a lei e os profetas, todos eles, se cumpriram em Jesus. O que se diz no Evangelho de Mateus é isto, que ele, Jesus disse, não cairá nem um só i, uma vírgula, nem um tio, nada da lei até que tudo se cumpra, e tudo nele se cumpriu. Na cruz, que é o pelourinho do Evangelho, que é o madeiro perverso, maldito, o que ele diz é: está consumado, está pago. Ninguém mais tem que viver o crime e o castigo de não conseguir obedecer todas essas leis por dentro e por fora. Eu as obedeci no todo e por inteiro. Por isso o Pai disse: eis o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele foi o prazer de Deus, que cumpriu tudo por mim e por você. E você vê Paulo dizendo aos Romanos, no capítulo 10, pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E Paulo prossegue em Gálatas 3, dizendo: e é evidente, pois, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ninguém. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e pela lei ninguém se auto-justifica, ninguém se auto-santifica, ninguém se auto-explica na presença de Deus por nenhuma tentativa de cumprimento absoluto da lei. A lei só me traz culpa, ela só me traz certeza de que eu pratico crimes objetivos e subjetivos, e mesmo quando objetivamente eu seja irrepreensível perante os homens, eu sei no meu coração, na minha subjetividade, as minhas transgressões. Por isso Jesus disse que você pode nunca ter adulterado do lado de fora, mas se no seu coração você anda tomado de lascívia, você é um adúltero da subjetividade. Você pode nunca ter roubado com as mãos, mas se no seu coração você é tomado de torpe ganância, os teus olhos roubam o que é do outro o dia inteiro e o tempo todo. Você pode ter do lado de fora todas as manifestações de virtudes morais ou éticas assim percebidas por quem observe você, mas se o seu coração está carregado de inveja, se o seu coração está tomado
de imprecações silenciosas contra o próximo, se o seu coração abomina o outro pela aparência dele, pela cara dele, pelo jeito dele, pela cultura dele, pela etnia dele, pela raça dele, pelas expressões dele, você está condenado. Porque o objetivo da lei seria indicar um caminho de perfeição que nenhum de nós conseguiu atingir, somente um, que é aquele acerca de quem se diz que é o Senhor e o Salvador de todos os homens. Por isso, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, cumpri todos os teus mandamentos, como aquele jovem rico, lembram dele? Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, dizia ele para Jesus. Aí Jesus diz: olha, já que você acha que cumpriu tudo, então tá bom. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. Aí o cara virou e foi embora triste, porque era dono de muitos tesouros, obedecia para fora nas aparências, mas era um acumulador ganancioso do lado de dentro. Cumpria as exterioridades dos mandamentos para encobrir e camuflar a profundidade dos seus próprios enganos, mentiras interiores, pois é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque está escrito: o meu justo viverá pela fé. Repitam isso comigo aqui no Pelourinho. Pois está escrito, o meu justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. A lei procede da jactância. Eu posso, eu consigo, eu sou, eu fiz, eu realizo, eu conquistei. Eu sou um self-made man. Aquele homem que diz: eu me fiz a mim mesmo na presença de Deus. Por isso, a lei não decorre da fé, porque a fé não tem esse argumento dizendo: olha Deus, eu me apresento perfeito diante de Ti, não precisas me salvar porque eu já me autossalvei. A fé, no entanto, é diferente. A fé diz: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. A lei te leva ao templo junto com o publicano e o fariseu. E a lei é no templo o que o fariseu dizia: graças te dou, ó Deus, porque não sou como este pecador aqui ao meu lado. Ao contrário, eu jejuo 2, 3 vezes na semana, dou o dízimo de todas as coisas. Não há ninguém que possa apontar o dedo contra mim, porque as minhas exterioridades são perfeitas. Eu me apresento diante de Ti, te agradecendo, porque eu não sou nem como este homem, nem como os outros demais pecadores, adúlteros, iníquos e afastados de Ti. Eu sou a minha salvação. Enquanto isso, Jesus disse que ao lado dele, desse homem jactante, havia esse publicano, esse indivíduo acusado de trabalhar para o Império Romano, de ser traidor da pátria, de não se submeter às leis da religião, nem das sinagogas, nem dos rabinos, nem dos mestres, nem dos pastores acusadores. Ele, no entanto, não tinha coragem nem sequer de levantar a cabeça e, batendo no peito, chorava e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: qual dos dois vocês acham que voltou justificado diante de Deus para sua casa?
que se jactou, ou aquele que disse que não tinha nenhuma justiça própria para oferecer, que declarou a sua impotência, a sua incapacidade, a sua impossibilidade de se apresentar diante de Deus, e a única coisa que pedia era compaixão, era graça, era favor imerecido, era misericórdia. Qual dos dois desceu justificado para sua casa diante de Deus? É a pergunta de Jesus. Ora, a lei não procede da fé, porque está escrito: aquele que observar os seus preceitos, os preceitos da lei por inteiro e absolutamente, então esse por eles viverá, se autossalvará. O problema é que ninguém consegue. Ninguém consegue. Quando você olha para dentro do seu próprio coração com honestidade, você verifica apenas a sua falibilidade, o seu pecado, a sua impossibilidade, a sua fraqueza, a sua total inabilidade e impossibilidade de se oferecer diante de Deus como uma explicação plausível e absoluta para Ele, de modo que Ele diga também a seu respeito: eis aí a minha filha amada, o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer inteiro, porque Ele faz toda a minha vontade. Se tivesse havido dois, Jesus não precisaria ter ido para o Pelourinho. Nem Moisés, nem ninguém. São todos sombra, são todos feios. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. A lei, portanto, não procede da fé e nem pode proceder, porque a procedência dela é a perfeição que ninguém alcança. Paulo então diz: Cristo, porém, nos resgatou da maldição da lei. Repita isso comigo aqui no Pelourinho. Cristo, porém, me resgatou da maldição da lei. Sim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi para o pelourinho da eternidade, levou todos os açoites da injustiça, da maldade, todas as acusações, todos os caprichos da religião, da imposição dos homens que supostamente se sentem superiores e donos dos outros homens. Ele levou sobre si o capricho da perversidade, da maldade do homem que acha que o outro é seu escravo. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no pelourinho. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Não tem potestade, não tem casta maligna, não tem culpa alguma que tenha o poder de me manter amarrado lá, a menos que eu me amarre, a menos que eu me submeta, a menos que eu não creia, a menos que eu não entenda, a menos que eu não ande pela fé, a menos que eu não acesse pela fé a certeza de que Jesus se fez maldição em meu lugar e no lugar de todos nós. E aqui, no capítulo 5, como eu disse anteriormente, Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Não vos ponhais, pois, por causa de nenhuma ordem humana, nenhuma culpa colocada sobre vocês, sob qualquer que seja o jugo, o peso, o esmagamento de escravidão. E ele chega e diz coisas chocantes ao ponto de assim afirmar: de novo testifico a todo homem que se deixa colocar sob o peso da lei, seja qual seja o mandamento da lei, como objeto e instrumento de autossalvação, de autoexplicação diante de Deus. Eu digo a todos os homens que queiram ouvir, a todos os que estão aqui no Pelourinho me ouvindo, a todos os que estão me vendo ali, me vendo acolá, me vendo em todas as plataformas possíveis agora, ao vivo, eu digo a todos os homens e testifico que não se deixem impor por nenhum tipo de circuncisão na carne. Os homens vêm querendo te cortar, te ferir, tirar o prepúcio da tua alma, tira isso, guarda aquilo. Isso é para quê? Para que a gente se entregue aos caprichos da nossa própria natureza? Claro que não. Cristo me libertou do pecado para me libertar também da licenciosidade vinculada a ele. Ao contrário, Paulo diz: porque vós, irmãos, no verso 13 do capítulo 5, fostes chamados para a liberdade. Liberdade segundo Jesus, liberdade segundo o Evangelho, liberdade para amar, liberdade para não odiar, liberdade para não ter medo, liberdade para viver, liberdade para morrer, liberdade para olhar para os céus, para a terra e para o abismo do inferno e dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que podia me condenar resolveu me justificar, se aquele que podia ser o promotor contra mim resolveu ser o meu advogado de defesa, se aquele que tinha sobre si o poder de determinar qualquer que fosse a soberana expressão de uma justiça que me esmagasse, decidiu ele próprio tomar sobre si as minhas iniquidades e me declarar livre. Quebrou as correntes do pelourinho espiritual da eternidade. E justamente por isso é que Paulo diz: não vos ponhais, portanto, outra vez sob nenhuma forma de jugo de escravidão, porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis suposta e pretensiosamente da liberdade para dar ocasião à carne, ao capricho. Vocês já viveram sob os caprichos e os domínios de tantos poderes humanos, tanto quanto espirituais e invisíveis. Não voltem a nenhuma forma de dominação. O Evangelho é liberdade para viver santidade, para viver a alegria de ser de Deus, para declarar em todas as dimensões que em Cristo Jesus não há poder algum ao qual eu deva de novo me submeter ou me deixar subjugar, porque nada pode me separar do amor de Cristo Jesus por mim. Glória a Deus, amém. Não é do meu amor por Ele, não fui eu quem tomou a iniciativa, foi Ele que tomou a iniciativa. Hoje eu o amo, porque Ele me amou primeiro, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo ao mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos chamando todos para sermos filhos da reconciliação. Porque por isso eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem abismos ou profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem demônios, nem poderes, nem qualquer outra criatura alienígena que apareça subitamente aqui
pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por causa disso, Paulo insiste, vivam a liberdade. A liberdade é o que dá o poder de perdoar. Só gente livre perdoa. Só gente livre, se cair e reconhecer pecado, se levanta e entra para essa santa corda que levanta e anda. Porque os meus pecados já foram cobertos. Eles não serão cobertos, eles já foram. Como disse João Batista, eis ali, eis aí, passando aqui, eis no pelourinho o Cordeiro de Deus que tirou, tira e tirará o pecado do mundo, sempre, todo dia. O pecado morreu em Cristo Jesus. Só se não morreu para você porque você não creu. Eu parei de ter o potencial de pecar de modo algum. Eu sou um pecador, mas eu não sou um pecador porque eu peco. Eu peco é porque eu sou um pecador. Mas o pecador que é pecador porque peca, foi esse pecador perdoado com pecado ou sem pecado por aquele que, não tendo pecado, foi feito pecado em nosso lugar, no pelourinho da eternidade. Por isso, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando essa graça chega, não só o pelourinho é quebrado, mas ele é quebrado entre nós também. Acaba o pelourinho do Senhor com o escravo, acaba o pelourinho racial de raças superiores e raças inferiores, acaba o pelourinho de gênero, gênero superior, gênero inferior, acabam-se todas as formas de pelourinho na cruz. Todo tipo de crime e castigo, todo crime caiu sobre ele, todo castigo caiu sobre ele, e ele gritou e disse, está pago, eu paguei, e quem é que vai aparecer para discutir esta questão comigo? Por isso é que Paulo diz, em Romanos, no capítulo 4, ele diz, pois Jesus morreu na cruz pelas nossas iniquidades, e ressuscitou para bancar na cara de qualquer um a nossa justificação. Eu estou justificado não por causa de mim mesmo, mas por causa dele. Os teus pecados estão perdoados não por causa de ti, mas por causa dele. Agora, não dê lugar à carne. Não dê lugar ao seu capricho, às suas expressões, aos seus devaneios, às suas loucuras e ao seu abuso contra o próximo, porque o pelourinho eterno foi quebrado em Cristo Jesus do madeiro da maldição, para que também entre mim e o meu próximo não haja o soerguimento dessas colunas de perversidade, onde uns esmagam os outros ou uns julgam os outros. Pelourinho nunca mais, porque Jesus ressuscitou de entre os mortos. Você pode repetir isso comigo? Pelourinho nunca mais, porque Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Amém. O que eu disse encontrou lugar no seu coração? Amém. Você vai levar isso para a vida? Amém. Vai olhar para a cara de qualquer diabo, demônio, satanás ou de qualquer homem que venha com dedo de morte, de acusação para você, sinceramente fazer como eu já fiz muitas vezes, pegar no dedo e virar assim, pô. Não vem com esse dedo para cada um, porque eu quebro o teu dedo, Satanás. E não quebro por causa do meu poder, eu quebro porque Jesus partiu para sempre todos os dedos de acusação, todos os pelourinhos do capricho e da maldição, porque Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Essa foi a palavra que eu vim dizer a vocês. Glória a Deus.
Só isso. Só isto. Tudo isso. Eternamente só isto. Para sempre só isto. Todas as outras filosofias morrem aqui. A melhor psicologia fica perneta aqui. A maior jactância humanística murcha aqui. Você crê que tudo isso murcha aqui? Glória a Deus, como eu creio. Amém. Só ele. Em nome dele. Em nome do Senhor Em nome Jesus. do Senhor Jesus. Só ele. Aleluia. Só ele. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado. Criador de Porque tudo. pelourinho nunca mais. Ninguém vai nos amarrar nem nos acorrentar mais. Jesus. Está quebrado, nós entendemos, nós sabemos, nós cremos. E a nossa justiça não decorre da lei, não decorre das exterioridades, a nossa justiça decorre da fé, do que Jesus fez, e estamos livres. E viveremos essa liberdade não para dar lugar à carne, nem à tara, nem ao capricho. Viveremos a liberdade no espírito da tua santidade. Porque livre é todo aquele que não tem senhores obrigando e nem dizendo eu fiz porque eu tinha que fazer, ou eu me entreguei porque eu não conseguia não me entregar. Em Cristo Jesus eu me entrego a Deus e a ninguém mais, me entrego ao Evangelho, e se na minha fraqueza eu tropeçar, eu já caio de joelhos ficando de pé, porque Jesus ressuscitou para que eu fique de pé eternamente. Pelourinho nunca mais, porque eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E não há poder nem nos céus, nem na terra, nem sob a terra, com capacidade de anularem ou relativizarem a palavra dessa verdade. Que todos os seres e inteligências invisíveis que me assistem aqui, para além dos olhos humanos, todo principado, toda potestade, anjos e demônios, seres de todas as dimensões que me veem hoje aqui, porque a minha voz estronda no céu e no inferno, e em todas as dimensões eu sei que falo na autoridade da palavra que atravessa todas as camadas dimensionais, em relação às quais tudo também já está feito, de modo que nada pode me separar do teu amor, Jesus, por mim. E é sem medo, e é no espírito dessa liberdade que eu vou viver a vida, e todos nós vamos vivê-la aqui. E salva-nos da recalcitrância que nos coloca de novo sob jugo de escravidão. Salva-nos de termos mente fraca e nos submetermos a homens e suas imposições, suas tiranias, suas obrigações criadas e inventadas pelas suas taras e caprichos pessoais. Em nome de Jesus está tudo quebrado. E conhecereis a verdade. E a verdade não é uma ideologia política. A verdade é o Evangelho. A verdade é a gritada da cruz. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Está consumado. Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Amém. Obrigado por terem vindo. E amanhã de manhã me esperem no Papo de Graça. Lá no Portal Caio Fábio. Todos os dias com vocês. Deus nos abençoe.
Aí deixa eu dar um abraço pra você. Quer que eu tire? Deixa eu tirar. Vai. Gosta aqui, sabe? Pra tu sair todo mundo. Você falou um ano atrás, lá no São João do ano passado. Oi, cara. Porque não senta todo mundo, ele fica no meio de uma central. Vídeo bom de Tirar uma foto. Pessoal, fiquem aí pra gente tirar uma foto panorâmica. Tá certo? Pode ser? Leandro brasileiro. Voltem pros lugares. Vou tirar uma panorâmica aqui, ó. Esse afrodescendente te ama. Ah, glória a Jesus. Esse amazonense te ama. Valeu, Caio. Deus abençoe. Senta pra gente. Vamos sentar e tirar uma panorâmica. Acumula aqui pra gente tirar uma foto, pessoal. Senão a gente não consegue. Vamos lá. Deus te abençoe. Já sentei. Tem que ir pra lá. Tá difícil, não tá? Aí já foi. Tá difícil. Então você fazer, né? Mas ele virar pra cá. Se vocês fossem, mas aí fica Ah, aqui. então vamos. Fase do pessoal da. Eu assisti, você lembra dele? Quer tirar uma panorâmica?